Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que Fala, Paulo Andrade aqui. Obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que esse vídeo te abençoe, te ajude a crescer no seu relacionamento com Jesus, porque esse é o único objetivo do canal. Hoje eu queria falar com você um tema bastante complexo, tem abordado muitas coisas nesses últimos anos, alguns vão dizer que é a batalha de todo homem. Eu queria falar um pouquinho sobre um livro que eu li agora recentemente, até um livro um pouquinho grande, quase 400 páginas, mas que me edificou, me ajudou muito, me ajuda muito. E eu acho muito importante nós homens lutar contra isso. Mas antes, deixa eu só te mostrar que o livro é esse livro, Fight Like a Man, do Emil Swain. Não sei pronunciar muito bem o nome dele, ele é árabe que morou nos Estados Unidos, se eu não me engano. Mas é um livro muito bom e vai falar sobre nós lutarmos contra pornografia, contra pecados sexuais. Eu queria compartilhar com você 5 coisas que eu aprendi nesse livro, que vai talvez te dar munição aí para sua luta, para sua guerra, na sua vida pessoal como homem, e inclusive alguns dados até as mulheres. Se eu não me engano, tem um dado no livro que eu não separei aqui, mas vou ver se eu coloco no comentário. Ele vai dizer que lá, por exemplo, você sabe que o povo americano é um povo que ama muito os esportes. Então eles são fanáticos por basquete, né, que é NBA, futebol americano, beisebol, eles são apaixonados por isso. E a pornografia, a indústria pornográfica, ela faz mais dinheiro do que essas 3 ligas somadas juntas. E olha que são ligas assim multimilionárias, que geram muito dinheiro. Então se você somar todo o dinheiro dessas 3 ligas, não é equivalente ao dinheiro que vira a indústria pornográfica. Então assim, isso é algo que é um alerta muito grande para nós. A gente precisa estar muito atento nesses dias que nós estamos vivendo. Então esse livro, ele não tem em português, até onde eu saiba não tem em português. Eu também não pesquisei muito. Você pode pesquisar aí pelo nome do autor, pela foto, a capa do livro. Mas se você tem conhecimento em inglês, eu te aconselho a ler esse livro. Se não, aproveita isso que eu vou trazer para você, daquilo que eu li, compreendi, mastiguei e trouxe para você do livro. Então esse livro é para quem? Para aqueles que querem ter vitória na sua área sexual e não deixar que este pecado seja um Deus e que controle a sua vida. Ele vai dizer o seguinte, logo no comecinho, na página 12, que nós vivemos em um tempo onde há falta de liderança masculina que não são escravos de pecados sexuais. Até às vezes hoje tem alguns líderes incríveis, mas você vai ver depois caindo em pecados sexuais. Então assim, existe essa escassez nos nossos dias. E a primeira coisa que ele já traz, que eu queria refletir com você, ele vai falar sobre o poder do evangelho, que o poder do evangelho vai além da salvação. O evangelho, ele vai muito além da salvação. Ele é como uma fonte de riquezas espirituais que jorram sobre nossa vida com componentes que ajudam no nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Eu não sei você, mas no começo, quando eu me converti, a ideia que eu tinha na minha cabeça de, entre aspas, ser crente era o quê? Parar de usar as drogas que eu usava, parar de beber e ir na igreja. Eu achava que aquilo era ser crente. Eu não tinha um conhecimento sobre pureza, sobre parte sexual, nada disso. Inclusive a minha vida era completamente destruída nesse sentido. Então eu achava que é isso. Mas na verdade agora, com a caminhada com Cristo, crescendo, sendo abençoado por pessoas, sendo pastoreado, sendo ensinado, buscando conhecer Jesus, eu tenho aprendido que Jesus, ele não só deseja nos salvar, ele deseja que nós manifestemos o reino de Deus e que nós vivemos como cidadão do reino de Deus. Jesus, ele não só veio trazer salvação, mas o reino de Deus, uma nova maneira de viver, um novo jeito de viver, uma nova mentalidade, uma nova natureza, um novo espírito. Ele veio trazer várias coisas sobre a nossa vida para que nós possamos viver de uma maneira completa. Então, nós precisamos entender, eu e você precisa entender que Jesus, ele não quer só entrar na sua vida e salvar a sua vida, ele quer te mudar por completo, te fazer uma nova pessoa. E essa nova pessoa inclui uma pessoa que não é escrava de pecado sexual, que não vive em pornografia, que não vive em masturbação. Segunda coisa que ele vai falar sobre o homem, a diferença de homem e sobre o homem moderno que nós temos hoje em dia, que nós vivemos nessa geração, como eu disse no começo, que existe uma crise de masculinidade. Hoje, os adolescentes, as pessoas mais jovens que vêm nessa geração anterior a nós, elas estão crescendo aprendendo de que homem faz skincare, de que homem pinta a unha, de que homem se veste meio parecido com mulher. Tá tudo confuso dentro da mentalidade deles, porque tem faltado essa referência de homem. E o que o autor vai trazer, e que eu também queria pensar com você, é nós buscarmos a referência onde nós temos buscado, quem são as suas referências de masculinidade.
porque nós saímos também daquela geração dos nossos pais que eram, dos pais dos nossos avós, né, dos pais dos nossos pais que eram super generais, que batiam, que tudo era motivo para castigo, então tinha aquela coisa de homem que não lava louça, que não faz nada, então você saiu de um extremo e foi para outro, mas o desafio é nós sairmos da zona de conforto, porque homem é aquele que vive longe da zona de conforto, para entrar nas Escrituras e buscar em Jesus o exemplo de homem. Existem outros homens de Deus na Bíblia que são nosso exemplo, mas Jesus é nosso maior exemplo, então nós precisamos sair da zona de conforto, nos dedicar à Bíblia, a ler os evangelhos e a viver como o homem Jesus Cristo. Ele é o nosso símbolo de masculinidade, nós temos que ser como ele. A terceira coisa é esse paradigma que vem na nossa cabeça, que quando nós estamos tão afundados nesse pecado de masturbação, de pornografia, a gente chega num tempo que fala assim, cara, acho que eu não tenho mais jeito, acho que pra mim não dá. Deus, eu por um tempo, eu pensei desse jeito, falei, pô, eu acho que eu sou o único que Deus não vai libertar. Eu via testemunhos de pastores, de pessoas, e eu ficava todo empolgado, mas na minha vida aquilo não acontecia, e eu parecia que eu quase abracei esse sofisma, essa porcaria desse pensamento, falei assim, não, acho que pra mim não tem jeito. A verdade é que ele vai dizer o seguinte, ó, não há nenhum tipo de pessoa tão viciada e afundada em pornografia que Jesus não consegue transformá-la e libertá-la. E presta atenção nessa frase que ele diz, o poder da graça de Deus que te transforma é maior do poder da pornografia que te destrói. Vou dizer novamente, o poder da graça de Deus que te transforma é maior do poder da pornografia que te destrói. Então nós precisamos entender que a graça de Deus, ela não é algo pra gente justificar, falar assim, eu tenho a graça de Deus, eu vou pecar, eu vou assistir pornografia. Não, a graça de Deus, ela é poder para você resistir, para você olhar para a cruz e falar assim, eu não vou fazer, eu vou fugir desse pecado e eu vou estar com Jesus Cristo. Então a graça de Deus, ela é poder, é muito maior o poder dela para nossa vida, para a gente resistir, do que o poder da pornografia em destruir. A quarta coisa, ele vai falar sobre os nossos 3 principais inimigos, que é o diabo, a nossa natureza carnal, adâmica, e o nosso mundo em que vivemos, a cultura. Todas essas coisas, elas estão contra nós, elas estão contra nós. O diabo, ele vai usar de espíritos malignos para te seduzir, para tentar te atrair, para fazer de tudo para que você viva essa vida viciada em pornografia, que você dê legalidade para ele habitar na sua vida. O seu desejo, depois que o pecado entrou em você, vai te atrair, vai te levar para esse lugar. E a cultura que a gente diz hoje, como eu acabei de explicar, que a pornografia gera mais dinheiro do que os 3 maiores esportes do mundo nos Estados Unidos. Então, assim, hoje a gente ouve relatos de pessoas de 7, 8, 9 anos, já é a idade básica, que a pessoa já é exposta à pornografia. Então é algo assim absurdo. Você vai no Reels do Instagram, vai aparecer pornografia. Você vai na Netflix tem pornografia. Você vai aonde você quer se for, vai aparecer um anúncio, vai aparecer alguma coisa, você vai ser exposto à pornografia. Então isso é o mundo, é a cultura do mundo. Só que, por mais que tudo isso pareça essa força absurda, Deus deixa bem claro que quem está ao nosso lado é Ele, que o Espírito Santo habita em nós, se nós aceitamos a Jesus e estamos dispostos a viver uma vida para Jesus, que o Espírito Santo nos dá o fruto do domínio próprio, a palavra de Deus está em nosso favor, o poder do nome de Jesus está em nosso favor, a autoridade da cruz está em nosso favor, a ressurreição de Cristo está em nosso favor. Então maior é aquilo que está em nós e com nós do que os nossos 3 inimigos. O inimigo, ele tenta fazer isso, achar que a gente diminui a gente lá, colocar a gente como um coitadinho. Eu não consigo vencer mesmo da Satanás, eu não consigo vencer a carne, eu não consigo vencer o mundo, e a verdade é mesmo, você não consegue. Mas com o Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, com a presença de Jesus, com a palavra de Deus, ao redor de pessoas que te ajudam, junto em uma comunidade bíblica, uma comunidade dos santos, nós temos poder para viver uma vida em santidade, sem viver escravos dessa porcaria. E a última coisa que ele fala, ele vai usar um acrônimo da palavra NOPE, que significa Not Even
Desculpa, que significa not one peek even, ou seja, nem uma olhadinha. Ele vai falar assim, cara, com isso você não se brinca, não tem como, tem que ter uma postura radical, é nem uma olhadinha, not one peek even, nem uma olhadinha sequer. Não dá para você começar, porque aquela olhadinha, ela é a porta necessária que o inimigo precisa, que a sua carne precisa e o que o mundo precisa para te afundar na pornografia, te arrastar nesse abismo. Então é radicalismo. Se passou uma moça muito bonita, você percebeu com seus olhos que ela é bonita, é mudar o foco, é mudar o pensamento, mudar outra coisa. Se você está navegando em alguma coisa, você percebeu qual é o mínimo de interesse daquilo para te trazer para essa pornografia, é sair fora. Tira o celular, deixa longe, não ir pro celular com o banheiro, enfim, não sei como você tem esse problema, como isso te atinge, mas é cortar 100%, nenhuma olhadinha, não se brinca. E aqui eu queria terminar com uma reflexão própria minha, de alguém que já utilizou maconha, já utilizou cocaína, já utilizou crack, já utilizou bebida alcoólica, já utilizou pornografia, alguém que já fez uso de todas essas coisas. Na minha opinião, eu acredito que a pornografia é a maior droga do que todas essas outras, até mesmo juntas. Por quê? Porque a pornografia ela é invisível, ela não mostra, todo mundo consegue esconder. E quando ela aparece, ela vem para destruir a sua família inteira. Ela vai destruir a sua mentalidade, a maneira como você vê as pessoas, a maneira como você vê a mulher. Ela vai te dar depressão, ela vai destruir, os seus filhos vão se envergonhar de você, com certeza. Enfim, ela vai destruir tudo que você tem de melhor, seu ministério. Ela não vai te deixar sombra para nada. E ela é uma droga legalizada que ninguém fala, ninguém proíbe. E ela tá aqui, ó, o tempo inteiro no nosso celular, tá no nosso bolso. A gente tem acesso, é grátis, não precisa pagar nada. Nós estamos o tempo inteiro contra isso, além do mundo, da nossa carne. E do diabo tá contra nós. Então, fuja disso. Aproveite, busque, como eu falei, dicas práticas que ele dá. Se busque numa comunidade evangélica, confesse seus pecados a essas pessoas, peça oração, seja radical, nenhuma olhadinha, lute com todas as suas forças, procure homens de verdade, seja homem de verdade, saia da zona de conforto. O pecado, se ele está na sua vida, lute com todas as suas forças. Busque a Jesus, o nome de Jesus, clame ao Espírito Santo, mergulhe na palavra, faça tudo. E a graça de Deus, com certeza, é muito mais poderosa para nos transformar do que a pornografia, para nos destruir. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Você já sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa um like, curta, compartilha, envia esse vídeo para outras pessoas. Se você conhece pessoas que têm essa dificuldade, vamos vencer essa batalha junto, vamos viver uma vida em santidade, vamos glorificar Jesus e vivermos esse reino de Deus, viver aquilo que o reino de Deus tem para nós hoje, agora e aqui, além da eternidade. Foi só algumas coisinhas, o livro, que nem eu falei, mais de 400 páginas, é muito rico, mas quem sabe fica alguma coisa extra para os outros dias ou alguns outros vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.